Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus neste sábado, que antecede a Assunção de Nossa Senhora. Então ouçamos a palavra de Deus e deixemos que ela penetre no mais íntimo do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus neste sábado nos coloca diante de uma realidade que realmente naquele tempo era difícil, porque as crianças não eram contadas entre aqueles que tinham importância. E as pessoas levaram as crianças até Jesus, para que Jesus pudesse impor as mãos sobre elas, para que pudesse tocar nelas. E a atitude dos discípulos de Jesus é tentar afastar estas crianças exatamente da presença de Jesus. Como crianças e mulheres naquele tempo não tinham muito valor, então os discípulos têm a atitude normal daquela sociedade. Deixa quieto, deixa Jesus lá, não vá mexer com Jesus. E neste momento, então, Jesus vai falar para eles algo belíssimo, né? Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Então veja que Jesus ele é categórico em afirmar para os seus discípulos que o reino dos céus é das crianças. Por isso já nos disse em outros momentos que temos que ser como uma criança para entrarmos no reino dos céus. E por que ser como uma criança? Porque a criança, ela carrega em si o dom de Deus. Ela carrega a pureza, ela carrega a simplicidade, ela carrega a humildade, ela carrega o carinho, o amor. Então, tudo aquilo que é de Deus, a criança carrega em si. Ela traz na sua vida. Por isso, quando nós paramos e contemplamos uma criança, nós percebemos que ela é dom de Deus. Nós percebemos que ela possui a graça de Deus. Por isso, não tenhamos medo de ir ao encontro de Deus através das crianças. Aprender com elas o caminho para o reino dos céus. Não é que nós tenhamos que ser criança no sentido de sermos infantis, muito pelo contrário. Sermos criança no sentido de carregarmos a pureza, de carregarmos a simplicidade, de vivermos intensamente a vontade de Deus. Então, quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Ter um coração puro, um coração confiante, um coração capaz de compreender os mistérios de Deus. Que nós possamos viver dia a dia como as crianças, confiando e acreditando que Deus caminha conosco, que Deus está ao nosso lado. E Jesus foi lá, rezou pelas crianças, impôs as mãos sobre elas. Com certeza, se havia alguma criança doente, Jesus a curou também, porque teve compaixão. E tudo isso nos demonstra que Jesus amava a todos. A sociedade discriminava as crianças, a sociedade discriminava as mulheres, mas Jesus acolhe. Jesus deixa que elas se aproximem dele. Jesus toca em cada uma delas. Jesus cura cada uma delas.
É assim que devemos fazer. Hoje, às vezes, vejo tantas pessoas, né, tratando as crianças com maldade. Vejo tantas pessoas deixando de amar as crianças. Até mesmo aqueles que a gente pensava que jamais poderiam fazer tal coisa. Um pai, uma mãe. Como fico triste quando ouço uma notícia de que um pai, de que uma mãe matou o filho. Como? Como pode? Matar aquele que concebeu? A criança, ela nos mostra o caminho para o céu. Então, nos deixemos ser levados pela simplicidade das crianças. Nos deixemos ser levados pela bondade das crianças. Nos deixemos ser levados pela confiança das crianças. Assim como a criança confia plenamente no Pai, ela confia em Deus. Não é verdade que nós nos emocionamos quando ouvimos a oração de uma criança? Porque brota do mais íntimo do coração dela. Ela não tem interesse algum, mas ela confia em Deus. E é este o chamado que Jesus nos faz. Não proíbem as crianças de aproximarem de mim. E aí eu pergunto para você, tem permitido que suas crianças se aproximem de Jesus? É importante que você compreenda isso. Você que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Você que tem crianças perto de você. Não as proibais de ir ao encontro de Jesus. E como nós proibimos? Não as levando. A criança, ela só vai se um adulto leva. A criança só vai se o adulto leva. Se o adulto não leva, a criança não vai. Aí eu estou proibindo, então, de fato, que a criança se aproxime de Jesus. Então eu te peço hoje, né? Leve suas crianças para Jesus. É onde elas vão se sentir seguras. É onde elas vão crescerem. Ah, mas nós estamos num tempo de pandemia. Não pode levar as crianças até Jesus. Chame Jesus até elas. Ensine-as a invocar o próprio Jesus no seu dia a dia. Reze com elas à noite, de manhã. Reze o texto em família, convide-as. Coloque-as para fazer uma parte do texto, uma dezena do texto. Se já sabem ler, coloquem-nas para fazer uma leitura da Bíblia. Assim nós vamos então levando nossas crianças até Jesus. Mas se eu nada faço, eu estou proibindo estas crianças de se aproximarem de Jesus. Então não perca de vista jamais que teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, teu sobrinho, tua sobrinha, é um dom de Deus. É um exemplo, é um modelo que você pode olhar de confiança para viver na presença de Deus. Então não tenhamos medo de conduzir nossas crianças para junto de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de proteger nossas crianças. Proteger do mal maligno, proteger do mal dos homens, protegê-las em todos os sentidos. E que as crianças que estão aí expostas, muitas vezes, às violências domésticas, na rua, que elas sejam amparadas pela graça de Deus na sua vida
e pelas nossas atitudes no dia a dia. Que Deus nos ajude a amar cada vez mais os mais pequeninos e os mais amados de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde, e faça do teu coração um coração de criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.